amados sacerdotes, Padre Alexandre, Padre Rivelino, Diácono Paulo, queridos peregrinos e peregrinas do Senhor, nesses dias, andando por estas terras italianas, hoje nós tivemos a graça de estar num lugar bastante interessante para a nossa fé católica, que é o Santuário de Santa Catarina de Siena, uma santa dominicana, por isso esse lugar ele é administrado pelos padres dominicanos. Na nossa diocese nós temos em Damianópolis a paróquia de Santa Catarina de Siena, que é conduzida pelo padre Frederico Ornelas, com grande zelo, uma paróquia que tem crescido muito, e faço aqui as intenções do padre Frederico e também de toda aquela paróquia tão bonita. As leituras da liturgia de hoje nos trazem uma mensagem muito forte, utilizando imagens que nos remetem à batalha espiritual. O que o mundo vive nos nossos dias, o que o nosso país atravessa nos nossos tempos, está muito ligado a esse contexto também da guerra espiritual. Nós temos uma guerra cultural, mas temos também uma guerra espiritual que está muito presente nas inervaduras dos contextos políticos e sociais, culturais do nosso tempo. Em Provérbios 21, a luta entre a justiça e o mal é destacada. O Salmo 118 nos apresenta a busca pela retidão e a fidelidade aos mandamentos de Deus. E no Evangelho, rápido, curto, São Lucas nos convida a ser parte da verdadeira família de nosso Senhor Jesus Cristo, como aqueles que ouvem a sua palavra. Vamos refletir sobre esses textos com a ajuda de dois grandes santos, Santa Catarina de Siena e Santo Agostinho de Hipona. A primeira leitura de Provérbios fala-nos desta luta, desta guerra, dessa tensão entre o bem e o mal, destacando que Deus dirige o coração do homem como um rei dirige o curso das águas. O texto ressalta que a verdadeira justiça vale mais aos olhos do Senhor do que qualquer sacrifício exterior. Aqui percebemos a tensão constante entre aqueles que buscam a justiça e aqueles que seguem os caminhos tortuosos da maldade e do egoísmo. Qualquer semelhança é mera coincidência com o contexto que nós estamos vivendo na nossa pátria. Agora há pouco, na sacristia, conversando com um sacerdote que vai ministrar palestras no Congresso dos Canonistas no Rio de Janeiro, é um padre canonista, e a gente discutia sobre isso. Não há justiça sem o direito de defesa. Caminhos de ouro para os que são acusados. Isso é um princípio fundamental do direito. E nós estamos vendo no Brasil o contrário, infelizmente. Santo Agostinho, refletindo sobre esta realidade, na sua famosa obra A Cidade de Deus, nos lembra que a verdadeira batalha pela justiça não é apenas contra forças externas, mas contra as inclinações que o nosso próprio coração possui. Ele diz: onde não há justiça, não há paz.
O coração se curva à vontade de Deus, diz ele, e acolhe a sua palavra, por isso pode estar numa condição verdadeiramente de paz. Precisamos então nos perguntar: temos permitido que Deus direcione o nosso coração ou estamos inclinados ao orgulho e ao desejo de poder e de riqueza? O texto também nos alenta e alerta contra a indiferença com os pobres. Hoje nós temos muitas pessoas que estão numa condição de triste pobreza em razão da falta do direito de defesa, vivendo condenações muito estranhas que não levam em conta a necessidade do contraditório. Santa Catarina de Sena, em suas cartas e diálogos, insiste que o amor a Deus se expressa concretamente no amor ao próximo. É na caridade que vencemos nossas batalhas. Nenhum verdadeiro soldado de Cristo pode ignorar o sofrimento dos seus semelhantes. Ela nos lembra que o clamor do pobre é o chamado de Deus para agirmos com compaixão. O salmo responsorial que nós salmodiamos na liturgia de hoje é uma súplica do peregrino judeu, do salmista, pela lei de Deus no seu coração. Ele nos ensina que a verdadeira felicidade vem da adesão aos preceitos divinos. É uma coisa impressionante isso. Como é importante para nós os preceitos divinos. A repetição constante de expressão como guia-me, dai-me o saber e cumpra a vossa lei, muito presente nos Salmos, reflete o desejo do salmista de permanecer fiel, mesmo em meio às dificuldades. Se nesta peregrinação, enfrentando os desafios, as dificuldades próprias de um grupo grande, tudo deve ser para nós um imperativo. Olhe para dentro de você. Deixa Deus acrisolar seu coração. Nós vivemos ontem duas atitudes de racismo. Uma da parte de um atendente lá em Cássia, contra uma das nossas peregrinas, e outra entre o nosso grupo mesmo. Eu toda a vida abominei o racismo. É uma prática de excrescência sem tamanho. O racismo deve ser abolido totalmente do nosso coração, da nossa cosmovisão, da nossa antropologia. Não pode haver no coração de um cristão o racismo, que é muito doloroso para quem o sofre. E podemos lembrar, meus irmãos, em vista das dificuldades apontadas pelo salmista, mais uma vez, nós temos esta metáfora da luta espiritual. A adesão à lei de Deus é como um escudo que nos protege nas batalhas da vida. A esposa do diácono Paulo me mostrava o livro que ela está meditando, A Morte, de Santo Afonso Maria de Ligório. É um livro pesadíssimo, mas é um livro que você começa a ler, o diabo começa a tentar na sua mente para não lê-lo, para desconsiderá-lo. Então quem for ler o livro A Morte de Santo Afonso, ou quem já leu, sabe do que eu estou falando.
Santo Agostinho nos lembra que o caminho da justiça não é fácil, mas é aquele que nos leva à verdadeira liberdade. Por isso que quem tira a liberdade dos outros, perde a sua. E a gente vê isso no Brasil. Homens que estão tirando a liberdade das pessoas, que não podem sair na rua, que não podem ir num restaurante. Porque se você aplica a justiça de forma bifurcada, sem a sinuosidade da verdade, você tira a liberdade do outro, mas perde a sua também. Isso é muito claro. E Santo Agostinho diz o seguinte, sobre este salmo, porque ele comentou toda a Bíblia. Só encontramos liberdade verdadeira quando estamos em comunhão com a lei de Deus. E a lei dos homens não pode contrariar a lei de Deus. Qual que é a grande perca que o acidente, ou perda que o acidente teve, o acidente vivenciou e está vivenciando nesses tempos? A repulsa de Deus. Você abandona Deus, os preceitos eternos, e tudo passa a ser muito nivelado por baixo. Tudo se torna muito torpe, muito pequeno. Fora da lei de Deus, diz Santo Agostinho, somos escravos de nossas paixões e desejos. Este salmo nos convida a pedir continuamente a graça de permanecermos no caminho da retidão. A renovação carismática católica, há uns mais de 20 anos atrás, eu acompanhei por 10 anos a renovação na Diocese de Uruaçu, e nós tínhamos um seminário de vida no Espírito para os servos com o título Retidão. O que é o cristão? É aquele que anda na linha reta, que não faz curva na sua vida. Vai na retidão, à luz da verdade. Pois é nesse caminho de retidão que encontramos a verdadeira paz e a liberdade. Santa Catarina de Siena viveu isso. Essa mulher andou pela Itália, instigou o Papa, que estava refugiado em avião, para voltar para Roma. Atendeu reis e rainhas, bispos e sacerdotes. Era uma mulher da escuta e sempre tinha uma palavra sábia, porque ela era uma grande filósofa, para mostrar: aqui é o trieiro da verdade. E o trieiro da verdade nem sempre é a estrada larga dos nossos caprichos, orgulhos e soberbas. O trieiro da verdade é o trieiro da cruz, é o trieiro do Calvário, é o trieiro da cura. No Evangelho que acabamos de ouvir, vemos Jesus redefinindo o conceito de família. Às vezes a gente fica pensando, mas será que Nosso Senhor está desprezando seus irmãos, seus primos, sua mãe? Que aqui os irmãos são aqueles primos dobrados de Jesus. Quando informam a Jesus que sua mãe e irmãos estão esperando do lado de fora, ele responde: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Aqui Jesus não está desvalorizando sua mãe ou seus parentes, mas está ampliando o conceito de família. A verdadeira família de Cristo é formada por aqueles e aquelas que vivem a obediência à vontade de Deus. Por isso, de maneira espiritual e muito confortável, nós podemos dizer: somos a família de Jesus. Todos nós. Santa Catarina de Siena, ao longo de sua vida, entendeu bem esse chamado de Cristo. Em seus escritos, ela afirmava que a alma que segue a Cristo, ouvindo e vivendo a sua palavra, é aquela que se torna verdadeiramente unida a Ele, independentemente de vínculos terrenos. Ela dizia: Jesus não nos chama apenas para sermos seus seguidores,
mas para sermos seus irmãos e irmãs, participando da sua missão através da obediência e do amor. Esta passagem dos Evangelhos nos desafia a refletir sobre o nosso lugar na família de Cristo. Será que estamos apenas ouvindo a palavra de Deus ou também estamos praticando? Jesus nos convida a uma adesão radical ao seu projeto. E isso muitas vezes envolve a luta contra as nossas próprias vontades e contra a indiferença do mundo à fé, à igreja, a nosso Senhor. Queridos peregrinos, a liturgia de hoje nos convida diante da realidade de uma batalha espiritual constante. A luta não é necessariamente contra inimigos externos, mas contra o mal que habita em nossos corações, contra a indiferença e o egoísmo que nos afastam do amor de Deus e do próximo. E Santo Agostinho arremata que o caminho da justiça nos leva à verdadeira paz, enquanto Santa Catarina de Siena completa: a sermos soldados, nos convida de Cristo, comprometidos com a verdade e o amor. Que esta celebração nos ajude a sermos melhores, a sermos mais ouvintes e praticantes da palavra, contra essa atitude de meros homens e mulheres que escutam, mas não deixam a palavra descer ao coração. A Santíssima Virgem Maria é para nós um grande modelo, que ao ouvir o chamado de Deus, não teve outra resposta senão: Fiat voluntas tua. Amém.